Vamos lá, pessoal, só para a gente fechar aqui a competência privativa do TSE e já iniciar a competência originária dos tribunais regionais eleitorais. Faltou bem pouquinho coisa, não deu tempo de finalizar no vídeo passado por causa da limitação do tempo. Então, olha só, para fechar. Compete ao TSE uma coisa terrível, tenebrosa, que a gente não gosta nem de ouvir falar, que está sendo combatida, que está sendo, de fato, objeto de muita discussão, que é a requisição de funcionários da União e do Distrito Federal quando exigir o acúmulo ocasional de serviço. Não é só, existe uma lei específica também para a cessão, tá? Eu já falei aos senhores, pesquisem isso, existe isso aqui, que é a requisição, mas existe também um requisito específico para a possibilidade de cessão. Porque tem uma lei tratando da requisição também, a lei da requisição tem uma série de exigências para o tribunal requisitar. E a cessão ela é um pouco mais simples, entendeu? Tem uma facilidade maior para eu formalizar a cessão para o tribunal. E a gente sabe que a gente acha ruim isso e tudo, mas tem momentos que, para realizar a eleição, às vezes eu preciso realmente de ter alguns servidores cedidos ou requisitados, tá? Para fazer a eleição. Naquele momento da eleição, às vezes eu preciso disso sim. Então, são instrumentos importantes, mas não pode ser a lógica da justiça eleitoral. Tem lugares, vários locais que você só tem um técnico ou só tem um analista trabalhando na comarca, na zona. Então, isso é um absurdo, tá? Você tem que ter, no mínimo, 2 técnicos e um analista. No mínimo, tá? No mínimo, 2 técnicos e um analista. O Brasil ainda está longe de ter isso daí. O projeto é que para que se tenha mais, né? 3 técnicos e 2 analistas, enfim. Mas hoje o que se tem é, na regulamentação, um técnico e um analista. É para ter em toda a comarca, em toda a zona, na verdade, eleitoral, no mínimo, um técnico e um analista. Já é um projeto bem adiantado e já é o interesse da Justiça Eleitoral que tenha pelo menos 2 técnicos e um analista. Se aprova isso, você imagina aí você dobrar a quantidade de técnicos que tem hoje a Justiça Eleitoral. Então, o quantitativo de vagas que pode surgir é enorme. Então, você, por mais que veja, às vezes, editais de TRE com um número pequeno de vagas, você pode dar a sorte, como muitos deram pouco tempo atrás. Você teve uma leva de concursos agora há pouco, né, 2012, tal, 2011, 2012. Esse pessoal não se deu muito bem, porque as vagas realmente não foram muitas, mas quem fez o concurso anterior a esses últimos, digamos assim, se deram muito bem, porque houve um aumento de vagas enorme na Justiça Eleitoral. Então, na Bahia chamaram mais de 1.000 pessoas, mais de 1.000, aqui no Ceará chamaram umas 400 pessoas. Então, é muita vaga. Então, você pode também dar a sorte de ser aprovado e aumentarem o número de vagas, porque existem, de fato, projetos nesse sentido, e é interesse da Justiça Eleitoral que isso aconteça, porque há uma precariedade grande, tá, no interior, e tem esse projeto também de aumentar o valor da função. Lá, quem é, por exemplo, chefe de cartório ganha o FC1, mas quem é da capital ganha o FC3, 03, tá? Que são as gratificações que se ganham. Então é injusto, já estão querendo aumentar a gratificação para o cara que está no interior, para poder estimular, porque às vezes o técnico que vai ser o chefe de cartório, se ele tiver um FC03, ele já vai ter um salário praticamente de analista, então vai valer a pena para ele ficar no interior. Então estão também estudando medidas para tentar fixar a pessoa no interior, porque a rotatividade no interior acaba sendo maior, né? Acaba sendo grande, tá bom? Mas, enfim. Então, é possível requisitar esses funcionários e também é possível pedir cessão de funcionários, tá? Então, vocês procurem aí, no Google você acha cessão de servidor e requisição de servidor, as leis que tratam sobre esse assunto, se você quiser aprofundar, é claro, tá? Se quiser aprofundar. Não há necessidade, porque isso normalmente não cai em concurso, mas às vezes a curiosidade é maior do que a gente, né? Então, se você quiser, pode se aprofundar. O que mais? Publicar um boletim eleitoral, que hoje não é mais o boletim eleitoral, né? Hoje a Justiça Eleitoral organiza a revista de jurisprudência do TSE, tá? Faz tempo que eu não vejo essa revista, e na verdade, hoje eles divulgam mesmo os informativos de jurisprudência. É isso que é divulgado hoje, todo mês, né? Tem informativo, no mínimo um informativo por mês, né? Normalmente tem 2, tá? 2 informativos, um a cada 15 dias. Então isso aí basicamente é o boletim eleitoral, tá? O atual boletim eleitoral, na verdade, se dá através desses informativos de jurisprudência da Justiça Eleitoral. E, por fim, para a gente finalizar aqui a competência privativa, tomar quaisquer outras providências que julgar necessárias e convenientes à execução da legislação eleitoral. Então, para ele organizar as eleições, para ele aplicar o código, ele ainda pode tomar outras medidas que ele entenda necessárias para que haja um bom fluxo, bom andamento desses trâmites todos, de alistamento eleitoral e também de todo o trâmite do processo eleitoral em si, que é as próprias eleições, tá bom? Vamos começar agora a competência
originária dos tribunais regionais eleitorais. É bem mais simples, tá, gente? Se você conseguiu agora pegar TSE, os TREs vai ficar bem mais simples de entender. Você entendendo a lógica do TSE, fica mais fácil você entender a lógica dos TREs. E para aquelas pessoas que são mais avantajadas em relação à memória, decorou o TSE por exclusão, você vai conseguir, não é possível, você vai conseguir deduzir também as competências do Tribunal Regional Eleitoral. Então vamos passar aqui a análise de cada uma delas. Olha só, letra A, o registro e o cancelamento de registro de diretórios estaduais e diretórios municipais de partidos políticos, bem como os candidatos a governador, vice-governador e membro do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas. Você tem que ter muita atenção nesse artigo, tá? Como eu já falei aos senhores, tem as coisas que são dedutíveis e tem coisas que não dá para deduzir com clareza, com facilidade. Então perceba o seguinte, a gente falou que o TSE vai registrar os candidatos a presidente e vice-presidente da República e registra também os partidos políticos em si, o seu diretório nacional. Se eu estou falando de diretório regional, estadual, ora, não vou registrar isso no TSE. A lógica é registrar no Tribunal Regional Eleitoral. O que é que foge da lógica e sempre cai em concurso público, que compete originariamente ao TRE, também registrar os diretórios municipais. Então, muito cuidado com isso. Quem registra diretório municipal de partido político não é juiz, é o próprio TRE, tá bom? Então, muito cuidado com isso daí, porque já vi caindo em prova como pegadinha. E aí também, às vezes, cai em prova exatamente esse termo, o Congresso Nacional. Quando você vê Congresso Nacional, aí você lembra da palavra nacional, opa, nacional TSE. Não, cuidado. Quem são os membros do Congresso Nacional? Deputado federal e senador da República, tá? Então, esses dois aí são eleitos aonde? No Estado. Então, registrar a candidatura de deputado federal e senador é competência originária do Tribunal Regional Eleitoral. Letra B. Os conflitos de jurisdição entre juízes eleitorais do respectivo Estado. Eu já expliquei aos senhores lá na competência do TSE que não é conflito de jurisdição, não é? O certo, tecnicamente, é conflito de competência. E aí eu também mostrei a vocês as interpretações possíveis e mostrei também que só seria possível, é claro, julgar um conflito de competência entre juízes do mesmo Estado pelo próprio TRE. Olha, se eu estou com um conflito entre dois juízes do Ceará, é claro que quem vai julgar é o TRE do Ceará. O que é que tem a ver o TRE do Rio Grande do Norte? Nada. O que é que tem a ver o TSE com isso? Absolutamente nada. Agora, se eu tenho um conflito entre um juiz do Ceará e um juiz do Rio Grande do Norte, aí não dá para o TRE julgar, o TRE do Ceará, nem o TRE do Rio Grande do Norte. Eu tenho que mandar para o Tribunal Superior Eleitoral, porque eu estou falando aí de juízes de diferentes estados. Ou conflito entre TREs, mais de um TRE, um conflito de competência entre TREs. Só quem pode julgar por lógica é o Tribunal Superior Eleitoral, tá bom? Então, conflito de competência entre juízes do mesmo estado, competência originária para julgamento pelo Tribunal Regional Eleitoral. Eu acho que não tem dificuldade nenhuma em entender isso daí. Letra C. A suspeição e impedimento dos seus membros ao procurador regional e aos funcionários de sua secretaria. É a mesma explicação também que eu dei para o TSE. Quando eu falei para o TSE aos senhores, eu disse, olha, o TSE tem seus membros, mas se forem mais da metade impedidos ou suspeitos, quem vai julgar a exceção de suspeição ou a exceção de impedimento é o Supremo Tribunal Federal. Mas, se eu tenho o impedimento ou a suspeição de um membro, de dois membros, de três membros, que sejam ainda, eu tenho os outros da corte para julgá-los, para saber se eles são mesmo ou não impedidos ou suspeitos. É claro que eles mesmos não vão julgar no julgamento deles, óbvio, tá? Mas eles podem opinar, eles podem se defender, eles têm que se defender, na verdade, eles têm que emitir sua opinião a respeito do impedimento, da suspeição, apresentar sua própria defesa a respeito disso, principalmente se eles entenderem que não são suspeitos ou impedidos, eles têm que apresentar uma defesa. Agora, quem vai definir é o próprio tribunal. O tribunal tem outros membros, tá bom? Não há problema nenhum de que esse tribunal decida o impedimento e a suspeição. Agora, raciocina comigo. O juiz, se eu estou querendo colocar aí a suspeição e impedimento do juiz eleitoral, quem é que julga o impedimento ou suspeição do juiz eleitoral? Se ele for suspeito, se ele for impedido, quem é que julga? Pode ser um outro juiz de outra zona? É claro que não. Por que não pode? Porque, veja, o juiz, ele trabalha numa zona.
O juiz, em tese, em regra geral, não que ele não possa trabalhar mais de uma, quando tiver um acúmulo ocasional de serviço. Mas, em regra, o juiz trabalha em uma zona. Beleza, trabalha em uma zona. Se eu tenho ali um juiz trabalhando em outra zona, é claro que um juiz não pode se meter na zona do outro. Tá bom? Isso é óbvio, né, gente? Então, se eu tenho um juiz impedido ou suspeito, um outro juiz que tem competência sobre outra zona não pode decidir nada sobre o impedimento ou suspeição de outro juiz. Então, quem julga também a suspeição ou o impedimento de um juiz eleitoral de primeira instância é o Tribunal Regional Eleitoral. Assim também como promotores eleitorais, promotores de justiça que exerçam a função eleitoral, o impedimento ou suspeição dessas pessoas serão julgados também pelo Tribunal Regional Eleitoral, tá bom? Então o TRE vai acabar concentrando tudo isso. Julgar o impedimento e suspeição de seus membros, do procurador regional, tá? Dos funcionários de sua secretaria e também do juiz eleitoral de primeira instância e do membro do Ministério Público. Filé? Bora para frente. Olha só, letra D. Os crimes eleitorais cometidos pelos juízes eleitorais. Em tese aqui, essa competência de fato ela é mantida no TRE. Há quem diga que é o Tribunal de Justiça e tal, porque afinal eles são juízes de direito, tal. Mas se eles cometem o ilícito eleitoral durante o exercício da função eleitoral, o entendimento, pelo menos que tem prevalecido, é de que a competência é mesmo do TRE. Mas, repito, há quem entenda, com base na interpretação da Constituição, que a competência seria do Tribunal de Justiça. Tá? Há esse conflito, não há ainda um consenso na própria jurisprudência. Tá? Então, não tem jurisprudência tratando disso com clareza. Então, é difícil a gente dar uma posição sem ter a posição dos tribunais a respeito. Mas o que tem prevalecido, inclusive em prova, tá? Inclusive em prova, já caiu isso em prova de concurso, é que, diferente daquelas outras coisas que a gente falou, de crime por membro do TSE, etc., que a gente já falou, para o juiz eleitoral que pratica crime, ele vai ser julgado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Essa, pelo menos, tem sido a forma de cobrança de bancas de concurso público, que é o que nos interessa, na verdade. Letra E. O habeas corpus ou mandado de segurança em matéria eleitoral contra ato de autoridades que respondam perante os tribunais de justiça por crime de responsabilidade e em grau de recursos denegados ou concedidos por juízes eleitorais, ou ainda o habeas corpus quando houver perigo de se consumar a violência antes que o juiz competente possa prover sobre a impetração. Há também a mesma dificuldade de interpretação nesse caso aqui, porque diferente daqueles outros cargos que falamos da competência do TSE, aqui você não tem uma jurisprudência clara, não tem casos jurisprudenciais onde se verifique de fato como é que se deve dar essa competência. O que as bancas de concurso público têm cobrado é exatamente a literalidade desse dispositivo. Tá? Repito, quem entenda, mas o governador vai ser julgado lá pelo TJ. Então, em tese, tem que ser também o crime eleitoral lá no TJ. Mas o entendimento que tem prevalecido para a banca de concurso público, certo? Na deficiência de termos aí jurisprudência a respeito, é que, na verdade, essa competência é sim do Tribunal Regional Eleitoral. Beleza? Vamos para frente. Letra F. As reclamações relativas às obrigações impostas por lei aos partidos políticos quanto à sua contabilidade, apuração e origem de seus recursos. Veja que essa competência é idêntica à competência lá do Tribunal Superior Eleitoral. Sem nada impor, é a mesma competência. Qual é a diferença, meus amigos, minhas amigas? A diferença, meus caros, é que o TSE está analisando as contas dos partidos a nível nacional, Diretório Nacional dos Partidos Políticos, as contas de campanha relacionadas ao âmbito nacional, a presidente, a vice-presidente, tá? O que o partido financiou para essas campanhas, enfim, o que arrecadou para essas campanhas, ou a própria arrecadação e gasto do partido durante um ano não eleitoral. Então, o âmbito do partido sendo nacional, ele presta contas ao Tribunal Superior Eleitoral. Agora, eu tenho o Diretório Regional do Partido Político, tá? O Diretório Regional, que presta contas a quem? Ao Tribunal Regional Eleitoral, tá bom? Então aqui, quando eu falo reclamação relativa às obrigações impostas por lei aos partidos políticos, eu estou me dirigindo, de fato, ao Diretório Regional do partido, tá bom? Para frente. Letra G, que é outra coisa que também a gente já explicou.
os pedidos de desaforamento dos feitos não decididos pelos juízes eleitorais em 30 dias de sua conclusão para julgamento, formulados por partido, candidato, Ministério Público ou parte legitimamente interessada, sem prejuízo das sanções decorrentes do excesso de prazo. A gente já falou que o desaforamento, né, ele pode acontecer por avocação, né, de competência ou por uma redistribuição do processo. Distribuição. O que é a avocação? É pegar o juiz e trazer para mim o processo. O entendimento até de aplicação desse artigo é de fato essa avocação de competência, né? Tirar do juiz e trazer para mim. Só que às vezes não faz sentido isso. O tribunal não tem tempo de ficar cuidando de picuinha, às vezes, de juiz, tá? Então ele vai e distribui para outro. Chama outro para substituí-lo, chama um juiz substituto qualquer de uma outra zona e, enfim, coloca para ele decidir, tá bom? Então aqui os pedidos de desaforamento, se o juiz estiver lá engavetando o processo por mais de 30 dias, contados da conclusão, ou seja, contados do momento em que o processo ficou pronto para ele despachar, para ele decidir, deu 30 dias, não fez nada, essas partes, partido, candidato, Ministério Público ou qualquer parte legitimamente interessada pode fazer o pedido de desaforamento ao TRE para tentar desobrigar aquele juiz ao julgamento do processo, tirar o processo daquele juiz que está atrapalhando. Tá bom? Filé, né? Veja como é tranquilo. Só isso a competência aí originária dos TREs. É claro que existem as ações eleitorais, AGE, AIME e tal, existem outras coisinhas que não estão ditas aqui com clareza, porque elas são estabelecidas, digamos assim, na legislação esparsa, né? Eu tenho a Lei Complementar 6490, tratando da AIGE, que é a Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Eu tenho a Lei também Complementar 6490, tratando da ação de impugnação a registro de candidatura. Eu tenho a Constituição Federal falando de ação de impugnação a mandato eletivo. E é claro que tudo isso envolve competência. Mas a gente consegue deduzir as competências pela mera interpretação do Código Eleitoral. Porque tudo que tiver a ver com instância relacionada às eleições estaduais e federais vai ser TRE, em regra geral, tá? Em âmbito nacional, TSE, e no âmbito municipal, o juiz. Não tem dificuldade, tá, gente? Na prática, é até bem simples a gente conseguir identificar essas competências. Agora, o grande segredo é treinar, praticar bastante, resolvendo questões. Então, competência recursal dos tribunais regionais eleitorais. Olha só, competência recursal também não tem dificuldade nenhuma, né? Aqui é mais fácil ainda, né? Não tem nem aqueles bizu fuleirados, porque não precisa, tá? Olha só, o TRE vai julgar que recurso? Ora, os recursos dos atos e decisões proferidos pelos juízes e juntas eleitorais. Professor, eu sei que a decisão interlocutória, em tese, ela é irrecorrível na Justiça Eleitoral. De fato, é irrecorrível. Mas há quem entenda que pode recorrer de tudo, tá? Porque o artigo do Código Eleitoral diz que dos atos e despachos e decisões proferidas pelo juiz cabe os atos, despachos, decisões, diz assim o Código Eleitoral. Cabe recurso ao TRE. E aí o pessoal não taca agravo de instrumento, por exemplo, que é uma medida própria do processo civil. Taca recurso inominado. Recurso inominado. O juiz espirrou, a partir dele que ele espirrou errado, então taca um recurso inominado, tá? Repito que a gente vai falar sobre recursos em aula própria lá na frente, que é uma matéria bem mais complexa, tá? Para quem está fazendo só para técnico, judiciário, não precisa se aprofundar na matéria, porque afinal isso é cobrado mais para analista da área judiciária ou para os cargos de Ministério Público ou magistratura. Beleza? Olha só, então dos atos e decisões, despacho, decisões proferidas pelos juízes e pelas juntas eleitorais, dentro daquele organograma que fizemos, né? Você tem juiz e junta na primeira instância, então quanto ao ato desse pessoal, cabe recurso, tá bom? E aqui veja, detalhando um pouquinho, que tanto faz aqui agora para o juiz, se ele concede ou se ele denega um habeas corpus ou um mandado de segurança, tanto faz, se denega ou se concede, vai caber sempre o recurso para o TRE. Então a regra, na verdade, é que contra as sentenças, contra as decisões do TRE, do juiz, desculpem, contra as decisões das juntas, vai caber recurso para o TRE. Porque a gente viu que excepcionalmente vai caber recurso do TRE para o TSE, e excepcionalmente vai caber recurso do TSE para o STF. Mas aqui não. Aqui não é esse excepcionalmente. A regra é que
se houver a decisão, se decide algo realmente de relevância dentro de um processo, vai caber recurso para o TRE, tá bom? Aqui o código foi até bem genérico, colocou, tanto faz conceder ou denegar o mandado de segurança habeas corpus, que vai caber sim recurso para o TRE, tá bom? Mistério zero, né? Vamos embora. Competência agora privativa dos tribunais regionais eleitorais. Competência privativa. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Olha só, elaborar... Aqui eu vou passar rápido, viu, gente? Porque aqui é um lenga-lenga danado. Olha só, elaborar o seu regimento interno. Precisa explicar alguma coisa? Não, né? Competência privativa, essa besteirada aí de questões atípicas do tribunal. Não vou repetir a explicação para não ficar cansativo, não ficar enfadonho, tá? Então, olha só, elaborar seu regimento interno, o regimento interno do TRE, tá bom? Organizar a sua secretaria, a sua corregedoria regional, provendo-lhe os cargos na forma da lei, e propor ao Congresso por intermédio do TSE, porque o TRE não se relaciona diretamente com o Congresso, o TRE não se relaciona diretamente com o presidente da República. Tudo que ele precisa requisitar, pedir, ele vai pedir através do Tribunal Superior Eleitoral. Esse sim consegue contato com o Congresso, com a Presidência da República. Então ele pode propor a criação ou a supressão de cargos e fixação dos respectivos vencimentos. É claro que hoje ele não consegue fazer mais isso porque, afinal, os vencimentos são todos uniformes, né, no Brasil inteiro dos cargos federais. Pelo menos para a TRE, pode ser que mude uma besteirinha ou outra a respeito de gratificação, mas os vencimentos, em modo geral, são todos idênticos no Brasil inteiro. E isso até às vezes pode parecer injusto, porque o custo de vida em São Paulo, em Brasília, é bem diferente do custo de vida de uma cidade do interior do Ceará, por exemplo, né? Então temos que ter realmente, talvez temos que ter algum tipo de ponderação a respeito desses vencimentos do pessoal da Justiça Eleitoral, e não só da Justiça Eleitoral, como de todos os ramos do Poder Judiciário Federal, tá bom? Porque realmente é uniformizado. Vamos para frente. 3. Conceder aos seus membros e aos juízes eleitorais licença, férias, assim como o afastamento do exercício dos cargos efetivos, submetendo quanto àqueles a decisão e aprovação do Tribunal Superior Eleitoral. Então, atenção um pouquinho aqui a esse dispositivo. Olha, conceder aos seus membros, ou seja, aos juízes do TRE, e conceder aos juízes eleitorais licença e férias. Isso aí, tranquilo. Agora vamos lá, ó. Veja a segunda parte. Assim como o afastamento do exercício dos cargos efetivos. Lembra que a gente falou que cargos efetivos aqui no TSE, quando a gente falou cargo efetivo, eu disse até há uma impropriedade técnica na redação do artigo, porque o cargo de juiz não é efetivo, ele é temporário. Então perceba que aqui ele está se referindo ao afastamento do exercício de juízes, tá? De juízes. Então veja, para você submeter o afastamento do exercício de cargos efetivos aos juízes, você aprova esse afastamento, tá? Você aprova o afastamento, você também concede férias ao juiz, concede licença, tal. Agora, em relação aos juízes eleitorais, tá? Quando eu estiver falando de juiz eleitoral, não estou falando de membro da secretaria do tribunal, servidores de um modo geral, não. Quando eu estiver falando do membro efetivo entre aspas, juiz eleitoral, tá? Quando eu estiver falando do juiz eleitoral, o afastamento do exercício, licença, férias, isso aí tem que ser submetido à decisão e aprovação do TSE. Veja, quem decide, aqui é outra impropriedade técnica, né? Porque a gente falou lá que era só aprovar, né? Aqui está falando decidir e aprovar. É um código mal feito, né, gente? Agora vamos entender. O TRE decide o afastamento, decide férias, decide licença dos membros do TRE, dos seus próprios juízes, dos juízes de primeira instância. Agora, essa decisão é submetida à aprovação do TSE. Então, eu decido de fato. Sou eu que realmente faço a coisa acontecer. Agora, a aprovação disso é que tem que ser submetida ao Tribunal Superior Eleitoral. Só é feito, efetivado o meu ato, só é efetivada a minha decisão se o TSE aprovar. É uma salada danada, né? O negócio, o pessoal gosta de complicar as coisas. Mas, enfim, vamos descomplicar aqui, né, gente? Vamos descomplicar. Então, conceder aos seus membros do TRE e aos juízes eleitorais licença e férias, tá? Assim como o afastamento do exercício dos cargos efetivos, submetendo quanto àqueles a decisão à aprovação do Tribunal Superior Eleitoral. Então, quando você vai falando de membros do TRE, juízes de TRE, tá? O afastamento do exercício, as férias e a licença tem que ser submetido à aprovação do TSE. Beleza?
4, fixar a data das eleições, aqui é a mesma história, né? Fixar a data das eleições de governador e vice-governador, deputado estadual, prefeito, vice-prefeito, vereador e juiz de paz. Quando não determinado por disposição constitucional ou legal. Aqui é só aquele mesmo cuidado que você tem que ter, né? Lembra que os cargos federais, cargo federal, senador e deputado federal e presidente e vice-presidente da República, se houver necessidade de marcar uma data para a reeleição, essa data será determinada pela Justiça Eleitoral. É claro que já há uma pré-determinação das datas, mas se for necessário marcar uma nova data por algum motivo qualquer, cargos federais e presidente e vice-presidente da República, quem marca a data, TSE. Todos os outros cargos, quais são? Estaduais e municipais, cargos públicos eletivos, estaduais e municipais, todos os outros, governador, vice-governador, deputado estadual, deputado distrital, deputado, mas não tem mais deputado, né? Deputado só federal. Deputado estadual, deputado distrital, vereador, juiz de paz, prefeito, todo esse pessoal aí, quem vai designar a data para a eleição vai ser o Tribunal Regional Eleitoral. Repito, só se houver uma necessidade extraordinária de que isso seja feito. Porque, em tese, as eleições já estão marcadas para o primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e se houver segundo turno, para o último domingo de outubro. Então, vamos, amigos, vamos ficar por aqui. Na próxima aula, a gente encerra a competência privativa do TRE, vamos falar da competência dos juízes e da competência das juntas eleitorais, porque aí já fica mais simples, é mais fácil, é mais rápido, não tem muita complicação dessas competências não, tá? Juiz e junta é bem pouquinho, não tem dificuldade não, beleza? Um grande abraço e fiquem com Deus.